Saudamos a todos os nossos amados, preciosos irmãos e irmãs, em o nome bendito do Senhor Jesus. Mais uma vez, pela graça divina, estamos reunidos diante da presença de Deus e creio que vamos ser ricamente abençoados. Porque cada vez que nós paramos diante da palavra, paramos diante de Deus, nossos corações se enchem de paz e alegria, a nossa vida alcança uma vitória. Amém? Deus abençoe a todos os preciosos irmãos e irmãs, os quais agora está sintonizado. Daqui a pouco muitos vão entrar ainda, outros ouvirão outro dia. Que o Espírito Santo de Deus possa realmente alcançar vossos corações e derramar dos céus as ricas bênçãos sobre vocês. O desejo do meu coração, o desejo de Deus, é que todos cresçamos juntos no conhecimento e na graça que há em Cristo Jesus. E nesta noite nós vamos meditar em algo bastante tremendo e poderoso, que é a palavra de Deus. Nós vamos hoje começar a ouvir uma mensagem. Nós já rodamos outro dia, mas vai ser rodar novamente, que é uma mensagem muito boa, que é a mensagem intitulada A Escritura na Parede. Eu amo essa mensagem muito forte, nos ajuda bastante em saber como vencer o sistema babilônico, como vencer as situações malignas nesta era que estamos vivendo. Mas graças a Deus, porque Deus enviou um profeta mensageiro e através dele nós podemos ter nossos olhos limpos para enxergar a Bíblia Sagrada. Nós não conhecíamos essas coisas, mas através do dom divino de Deus ministrado por um anjo, sabemos que Deus tem a sua forma de trabalhar. E prover a Deus que cada um de nós possamos ouvir com alegria. Amém? Sempre com os ouvidos aguçados e apregoando com o amém todo o assim diz o Senhor. Deus abençoe a todos, irmãos. A escritura que o profeta vai ler está em Daniel capítulo 5. Daniel capítulo 5, o verso número 25. Daniel, livro do profeta Daniel, capítulo 5 e o verso de número 25. Deus abençoe a todos. Enquanto vocês vão procurando aí, se você tem Bíblia em casa, procura lá e acompanhe conosco, para que você também possa ser ricamente abençoado. Vamos ouvir mais uma faixa musical e o tema então hoje será A Escritura na Parede. Deus abençoe. Riquezas mil deu-me Jesus.
Amém. Graças a Deus. Então nós vamos ler a Escritura, depois o profeta de Deus vai ler também, mas eu quero ler também agora, depois nós vamos ouvir de novo, né? E ler também junto. E antes de nós entrarmos propriamente na mensagem, eu tenho aqui algumas pequenas anotações que creio que será de ajuda para todos os nossos preciosos irmãos. Então, a Escritura que eu anunciei é Daniel capítulo 5, apenas o verso de número 25, que diz assim: esta, pois, é a Escritura que se escreveu, Nene, Nene, Tekel, Varsim. Deus abençoe a palavra em nossos corações. Meus amados irmãos preciosos, nós sabemos que o nosso tema hoje, o profeta diz, que começa na Babilônia. Amém? Babilônia significa confusão. Você pode notar que sempre foi isso. E ela aparece lá no começo da Bíblia, se você vai ver em Gênesis capítulo, creio que é 11, né? E também ela encontra no meio da Bíblia, que nós vemos agora, e nós lemos falando sobre o livro de Daniel, e também ela aparece lá no final da Bíblia, em Apocalipse. Amém? Apocalipse também. Agora, afinal de tudo que existe hoje, né? Tudo que existe hoje, afinal, também teve seu princípio lá em Gênesis. Tudo que você, irmão, tudo que você, irmã, possa estar pensando que existe hoje, teve seu princípio em Gênesis. A palavra Gênesis significa princípio. Então, teve lá. Só que nós também sabemos que tudo que teve um princípio também terá que ter um fim. Amém? É por isso que Deus não teve princípio de dias, nem terá fim de vida. Por quê? Porque Deus é eterno. Amém? Mas nós sabemos que tudo veio lá no princípio. Agora, Gênesis, você sabe que a primeira Babilônia foi fundada lá nos dias de Gênesis, né? Lá em Nimrod. Nimrod foi o primeiro homem que fundou a Babilônia, né? Que eu disse que é Gênesis capítulo 11. Agora, vemos ela aqui no livro de Daniel. O rei Belsazar se achava protegido atrás dos potentes muros dessa grande cidade de Babilônia. Inclusive essa cidade foi projetada a imitação das coisas de Deus. Você sabe que o diabo não cria nada. O diabo apenas perverte o que já está criado. Amém? Por exemplo, se Deus manda uma chuva, o diabo entra com a tempestade, faz um alvoroço e derruba casa, destrói casas, toma carro e tudo mais. Então sabemos que o diabo é um pervertedor. O diabo não cria, o diabo perverte, personifica. Mas nós sabemos que Deus é o único que pode criar. Então, você sabe que o rei Belsazar estava atrás daqueles muros, sentindo seguro ali, até que um Amão, né, escreveu lá Nene, Tekel, Varsim. E depois, se você continuar lendo a Escritura, você vai ver o significado disso. E dali são todos os reinados que vinham também, depois dele. Mas a Bíblia diz que aquela estátua que Daniel viu, no livro de Daniel, mais para frente que nós vamos ver isso, se houver tempo, o profeta vai falar sobre isso, e aquela que tinha a cabeça, né, de ouro, os peitos pratos de bronze e tudo mais, e nos pés tinha os pés de ferro e em parte de barro. Então veio uma pedra cortada sem mão e fendeu, bateu nos pés da estátua e esmiuçou todas as demais coisas. Agora, nós sabemos que, como o rei Belsazar estava atrás dos muros, sentindo protegido, veja só, essa nação também se sente protegida com a ciência, a sua evolução, tudo mais, eles estão escondidos atrás disso, achando que Deus nunca pedirá conta das coisas que fizeram. Então, todo o mal que Belsazar fez, que era um rei perverso, que entrou, creio que no lugar do seu tio, né? Nabucodonosor, creio que foi. Então, veja, ele tinha aquilo nele. Então, nós sabemos que Deus visitou o reinado de Belsazar. Então, não importa o que nós fazemos, Deus está nos vigiando. Quando eles se sentiam seguros, atrás daqueles muros, Deus estava olhando do céu. Por isso, meu amado irmão, minha irmã, quando você se sente autossuficiente, que você não precisa mais de Deus, que você não precisa ir na igreja, você não precisa mais cantar, não precisa mais ler a Bíblia, não precisa mais ouvir a voz do sétimo anjo. Quando você se sente autossuficiente, cuidado, porque aí mesmo você já se encontra em problema. Amém?
todos aqueles que viraram as costas para Deus, mais cedo ou mais tarde teve que prestar conta do que ouviu, do que sabia sobre Deus. Mas eu espero que nesta noite, através do que nós vamos ouvir, nós colocamos nas nossas consciências de molho e começamos a discernir como estamos, aonde é que temos chegado, né? Qual o nosso nível de espiritualidade nessa era que estamos vivendo. Estamos realmente na vontade de Deus ou vamos querer viver como o rei Belsazar e como muitos outros aí, né? Que viraram as costas para Deus depois de ouvir de Deus e mesmo sabendo que tinha um profeta lá. Daniel era o profeta de Deus. Veja, quando os hebreus foram levados cativos na Babilônia, e Daniel estava lá também. Tinha Sadraque, Mesaque e Abednego, mas Daniel estava lá. Mas Deus sempre protege seu dom. Deus sempre protege seus filhos, Deus sempre protege suas filhas. Não importa onde você vá. Veja bem, Deus cuida de você. Agora, ele não estava ali por acaso. Foi permitido eles serem levados para os demais. O profeta diz outra mensagem. Mas também tinha um propósito deles estar ali. Amém? Mas que Deus te abençoe. Nós vamos começar a ouvir a mensagem. É uma mensagem muito poderosa, muito tremenda para nós. A gente aprende demais. Mas olha, preste muita atenção para você entender o que Deus está falando nessa época. O gemido do Espírito Santo, clamando em alta voz, clamando, gritando por misericórdia, fazendo com que a humanidade entre debaixo do socorro de Deus, antes que as bombas, antes que essas atmosferas mudem, antes que tudo chegue a entrar, já está entrando em caos, mas antes que isso termine em catástrofe, Deus está agora advertindo seus filhos através de uma mensagem poderosa, através do mensageiro de Deus, enviado para essa era que estamos vivendo. Tá bom? Mas que Deus te abençoe. Vamos ouvir a mensagem no nome do Senhor Jesus. Está sendo noite de quarta-feira. Eu prometi ontem à noite também, ia falar, se o Senhor permitisse, hoje à noite, sobre o tema de a Escritura na parede. Poderíamos pôr semanas no assunto e logo nunca arranhar a superfície, mas tentarei delinear só um pouco dele hoje à noite, pela ajuda do Espírito Santo. E agora, eu quero ler de Daniel, capítulo 5, e versículo 25. E diz assim: esta é a escritura que se escreveu, Mene, Mene, Tekel, Ufarzim. E agora que o Senhor acrescente suas bênçãos à leitura. Amém. E será que o nosso bom irmão, o zelador aqui, faria o favor de apenas desligar estas luzes claras? Eu sou está brilhando bem nesta direção. Muito agradecido. Não posso ver a audiência. Então, quando estou conversando com qualquer pessoa, gosto de olhar para eles no rosto quando estou conversando. Simplesmente parece mais que é um contato pessoal com as pessoas. Agora, estamos confiando ao nosso Senhor hoje à noite, enquanto apenas tentamos fazer uso do meu tempo e falar sobre este tema. Eu sei que é um grande tema. É um tema de culto evangelístico, não para a cura divina, mas é para o máximo de cura divina. O corpo mais enfermo que conheço hoje à noite é o corpo espiritual de nosso Senhor Jesus nesta terra, tão dilacerado e quebrantado ao ponto de realmente necessitar de cura divina. Agora, o nosso tema hoje à noite começa na Babilônia. E primeiro, Babilônia foi localizada, a qual ainda está no Sinar. Primeiro ela foi chamada o Portão de Deus, Babel, e mais tarde foi chamada Babilônia, que significa confusão. E Babilônia aparece no começo da Bíblia, em Gênesis, e aparece no meio da Bíblia,
e aparece no fim da Bíblia, o último livro, Apocalipse. Sendo que está através de toda a Bíblia, deve estar em existência ainda hoje. E também tudo que está na terra hoje, quanto às coisas espirituais, tal como o Espírito de Deus e o Espírito do diabo, e todas as seitas e tudo que temos hoje no mundo, começaram em Gênesis. Gênesis significa o princípio. E todas essas coisas, ainda que sob outro nome e sob outra forma, mas o mesmo Espírito que começou em Gênesis traz a luz. E é exatamente como uma árvore crescendo a uma cabeça, onde toda ela virá a um clímax no final, para os grandes julgamentos de Deus, onde Ele decidirá todas as coisas. Amém. E tudo aquilo que teve um princípio terá um fim. Glória. Só aquelas coisas que não tiveram um princípio não têm fim. É por isso que o cristão nascido de novo nunca tem fim, porque ele tem a vida eterna. Amém. E a vida eterna é uma parte da própria vida de Deus, pois Deus é eterno. É a mesma palavra grega zoe, que diz vida de Deus. Amém. Quando Jesus fala e disse, eu lhes dou vida eterna, essa mesma palavra é usada novamente. Portanto, um homem nascido de novo, o seu espírito foi transformado e ele se torna uma parte de Deus, de tal maneira que ele é um filho de Deus. Ele é simplesmente tão eterno quanto Deus é eterno. Amém. Porque ele é uma parte de Deus por seu nascimento espiritual. Amém. Agora, Babilônia foi fundada por um homem chamado Nimrod, que foi o filho de Cão, um homem muito perverso. E Babilônia foi uma vez a capital do mundo. Quando esta grande cidade foi construída lá, todas as cidadezinhas em volta dela toda pagavam tributo, impostos e tudo mais a esta grande cidade Babilônia. E aí, se você ler em alguns dos livros antigos, tal como as duas Babilônias de Islop e muitas das histórias antigas, você encontrará que eles tinham todo tipo de doutrinas curiosas aí. Eles tinham uma mulher aí, não consigo lembrar o nome dela no momento, e ela encontrava raízes peculiares para fora da terra e fazia deuses delas. Acredita-se que esses foram os deuses que Jacó tomou de seu sogro. Alguns desses deuses de raízes, etc. Apenas pequenos ismos, e dessas coisas derivaram essas seitas que vemos no mundo hoje. Você nota a natureza deles, e a natureza dessas coisas hoje é a mesma natureza. De modo que Babilônia ficava bem naquele vale grande e fértil lá, e era rodeado e irrigado pelo rio Eufrates e o Tigre, e foi um grande centro de agricultura. Babilônia era uma grande cidade e tem aproximadamente por volta de 120 milhas em volta da cidade, 30 milhas de cada lado, e a torta de 120 milhas de lado a lado. Diz que as ruas na cidade da Babilônia tinham uns 200 pés de um lado ao outro. As paredes tinham 80 pés de grossura e praticamente 200 pés de altura. Eles podiam ter corrida de carros de guerra em volta destas paredes, com os carros de guerra. E os portões foram feitos de bronze. E esses portões, então, teriam 200 pés de um lado ao outro. E bem no centro da cidade ficava o palácio, e o palácio era o trono. E através do centro da cidade passava o grande rio Eufrates. Se você nota, é a cidade do diabo, pois é projetada de acordo com a cidade de Deus.
como o rio da vida perante o trono. E nessa cidade tinham jardins aéreos grandes, que saíam das paredes em volta. E era uma nação tão grande e poderosa naquele tempo que tinha açoitado o mundo conhecido e todo o mundo estava pagando tributo. Tinha progredido além em ciência e tinha as coisas mais recentes que a ciência podia produzir. Tinha os últimos carros de guerra, os últimos desenhos, as armaduras mais poderosas e o melhor em metais. Foi eminente ao resto do mundo. E então, dentro destas paredes, onde o rei Belsazar foi rei durante o tempo deste evento sobre o qual estamos falando hoje à noite, rei Belsazar, que a Bíblia diz Nabucodonosor, que foi seu pai, mas verdadeiramente foi o seu avô que ele sucedeu, rei Nabucodonosor. E muitos de vocês se lembram que Nabucodonosor foi o início dos reinos gentios, a cabeça de ouro, e ele tinha entrado em Jerusalém a muitas milhas de distância e tinha capturado os judeus e os trouxe ao seu reino e os fez escravos, e eles usaram os seus cientistas, etc., exatamente como a Rússia fez quando entrou na Alemanha. E aí está, porque eles têm a bomba atômica, etc. Eles pegaram aqueles cientistas alemães. É por isso que eles estão tão avançados hoje. Eles os capturaram e os levaram para lá. Eles mesmos, eles não tinham, mas foram e conseguiram essas coisas exatamente como Nabucodonosor fez aos judeus. E verificamos que durante este tempo havia um homem justo por nome de Daniel, um profeta do Senhor. Amém. Foi tomado em catividade naquele tempo. Ele havia servido como príncipe sobre todos os astrólogos, etc., e os sábios e os magos, no reino do rei Nabucodonosor, e agora Belsazar tinha tomado a direção. Belsazar foi um tipo de homem perverso. Ele simplesmente não se preocupava. Então todas as pessoas da Babilônia, com tal segurança que sentiam que tinham, uma vez dentro daqueles portões, e os portões fechavam com paredes de 200 pés, 80 pés de grossura. Apenas pense quão seguros eles devem ter sentido naquelas paredes. Mas apenas lembre-se disto. Não importa quão seguro essa ciência lhe tem feito, Deus lhe descobre quando você peca. Amém. Amém. Há apenas uma segurança, Aleluia. e é em Jesus Cristo. Amém. Glória. Agora, como eles sentiram sua grande importância por ser a nação liderante do mundo, uma civilização muito típica, moderna, exatamente como a qual em que vivemos, estes fabulosos Estados Unidos. E eu estou meio incomodado, eu próprio, mas estou receoso de que estamos tomando a mesma atitude que eles tomaram. Que sentimos por causa do que temos, o que pensamos, os melhores cientistas e as melhores metralhadoras e as bombas atômicas e os aviões mais rápidos. E temos como que, sendo a nação liderante do mundo, temos de alguma maneira sentido nossa segurança sem Deus. Verdade. É um padrão muito bonito. E Deus nunca muda. A sua atitude com relação ao pecado é a mesma hoje. Amém. Como foi então. Glória a E Deus. não há lugar de esconderijo aqui embaixo. Só em Cristo está você seguro. Amém.
Glória a Deus. E nesta grande cidade, como eles sentiam que não havia maneira no mundo de um exército algum dia invadir aquela cidade, as grandes e altas paredes e os seus modernos equipamentos, e eles estavam bloqueados do mundo exterior. Mas poucos sabiam que uma nação perversa chamada os Medos e os Persas, que são agora os hindus da Índia, poucos sabiam que há muitas milhas estavam cavando um leito para alterar de direção o rio Eufrates, para que pudessem marchar sob as paredes. Quando sentiram que estavam seguros, todo o tempo eles sentiram daquela maneira. Se sentiram isso, então foram andando em pecado. Verdade. Parece que quando o homem chega ao ponto que ele sente que é autossuficiente, o pecado começa a agarrá-lo. É verdade. A igreja, a nação, o indivíduo que sente que não necessita de ajuda de fora, o pecado começa a reinar nele. É verdade. E notaríamos também que quando as pessoas começam a ter aquele sentimento superior, normalmente o pecado se estabelece e os corrói. De modo que quando eles fecharam aquelas portas, eles pensaram que estavam seguros. Mas Deus olha dos céus. E o pecado é uma desgraça para qualquer nação. Será que hoje à noite, com todo o nosso grande equipamento e nossos submarinos atomicamente controlados e os nossos aviões a jato que voam muitas centenas de milhas por segundo, que até mesmo ao minuto, que podem até mesmo ultrapassar a barreira do som. Mas nunca se esqueça, todavia, que seus pecados lhe acharão. E desta vez eles tinham fechado os portões e pensaram que poderiam simplesmente viver em orgia o quanto quisessem. Eles eram a nação liderante. Todas as outras nações esperavam nela para terem ciência e para ajuda. É assim, em tal época como essa, esse rei pensou que ele se divertiria muito. E ele marcou uma data que teria um grande baile, ou como eu diria, um rock and roll moderno. Simplesmente isso. É assim, ele marcou a hora e convidou todas as pessoas célebres, todos os soldados e os capitães, todas as esposas e concubinas. Agora, uma concubina é apenas uma prostituta legal. E você vê quando o homem sente-se autossuficiente que ele começa a andar em pecado e ele encomendou as melhores bebidas alcoólicas que pôde encontrar para esta grande festa de rock and roll que ele ia ter. Ele pensou que estivesse seguro. Ele achou que não havia nada que podia causar-lhe dano, porque estava seguro. E ele teve esta grande farra em um destes jardins bem atrás do palácio. E enquanto lá no jardim, talvez eles o tinham todo decorado, bem bonito, todas as decorações cintilantes penduradas, e tomou todas as garotas de shows e muitas das mulheres para virem entreter os soldados, e a cerveja deles e o vinho deles. Se isso não é um bom arranjo de uma festa de rock and roll hoje, não sei onde estaria um.
E eles tinham tudo pronto e iam se divertir muito. E sem dúvida, senão que muitas mulheres casadas vieram. Os seus maridos foram deixados em casa como babysitters, enquanto elas foram se divertir. Vice-versa, sem dúvida, uma mãe andou pela casa com um bebê doente, enquanto um marido bêbado foi se divertir muito. É simplesmente 6 de um e meia dúzia do outro. E posso vê-los quando começam a beber e a se divertir muito. E imaginaria que o conjunto realmente tocou e tocaram mesmo a música. E os pequenos adolescentes girando um ao outro, e os soldados bêbados agarrando as mulheres e jogando-as para o alto, e beijando-as e sentando nas cadeiras e aplaudindo com vivas, pensando que estavam seguros. Oh, Estados Unidos! O Deus que observou aquela festa de rock and roll ébria está observando você hoje à noite. E que divertimento eles deveriam estar tendo. Eu posso imaginar este rei aqui, Belsazar, foi um moderno Elvis Presley. Ele podia fazer muitas das coisas fantásticas que eles tinham, e todo o seu mau comportamento, e não sabendo todo o tempo que a morte encontrava-se à porta. Assim, à medida que a festa esquentava, normalmente quase como um grande arranjo de televisionamento de um programa de Hollywood, acharam que soltariam umas boas piadas a respeito de religião. Mais ou menos como um show de Arthur Godfrey, ou algo moderno assim hoje, ou algum Ernie Ford apanha ervilha, soltar algum tipo de piada a respeito do pregador. Mas Deus ainda observa do céu. Mas eles acharam que viviam em tal nação que não poderia ser tocada. Mas você colhe o que semeia. Apenas esteja ciente disso, povo. Se você é uma nação, ou uma igreja, ou um indivíduo, você colhe o que semeia. E ora, eu posso ver este rei se levantar e disse: esperem só um minuto, garotas. Vamos contar uma boa piada religiosa a respeito do pregador e tudo mais. E todas as decorações cintilantes voando e as jovens dizendo: oba! Sim, acho que gostaríamos de ouvir isso. E os jovens soldados comportando-se levianamente como os adolescentes de hoje, pois isto não é nada mais que uma moderna Babilônia. Eu sou um americano, mas assim Daniel pertenceu à Babilônia naquele tempo. Mas isso não desculpa o pecado. Disse para uma moça uma vez: você é cristã? Ela disse: eu lhe dou a entender que sou americana. Eu disse: isso não quer dizer nada, de modo algum. Estou contente por ser americano, mas isso não tem nada a ver com refletir cristianismo. Se pecamos, vamos pagar por nossos pecados. E isso lhe seja assegurado. Eles tinham um profeta lá, mas não davam ouvidos. Eles tinham a mensagem, mas queriam caçoar dela. Se isso não é os Estados Unidos moderno, não sei o que é. Eles têm o Evangelho, a verdade, mas gostam de caçoar dela. Sim, eles disseram: vamos lá pegar os vasos roladores santos e trazê-los aqui e fazer uma boa brincadeira com isso. Deus não permite pecadores caçoarem do seu povo. Você pagará por isso algum dia.
E eles vão pegar os vasos do Senhor e trazê-los no templo. E eles vão tomar uma boa dose nos vasos do Senhor. E quando eles puseram o seu Ortelos 92 ou passe fita azul nele, para fazer uma brincadeira com ele, eles inclinaram os copos e os vasos e começaram a beber e a rir e a caçoar da religião do Senhor. Eles estavam ignorantes ao que estavam fazendo. E também é esta nação hoje à noite, ignorante ao rejeitar a mensagem do Senhor Jesus Cristo, do batismo do Espírito Santo e nascer de novo, ainda que fossem religiosos. Agora, aquela festa ébria de rock and rolls, eles eram religiosos, porque a Bíblia disse que eles louvavam os seus deuses. Por isso você pode ser muitíssimo religioso e ainda estar errado. Isso mesmo, não é a sinceridade. Há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele é o caminho da morte. De modo que eles tinham uma grande igreja-estado e uma religião que podiam servir, e caçoaram das coisas santas de Deus. E isso é muito típico de hoje, caçoando das coisas santas de Deus. Chamam as pessoas que procuram viver limpo e decente e direito, os chamam de antiquados ou roubadores santos ou algum tipo de nome escandaloso, e chamam os dons do Senhor que Ele está desempenhando a operação de um espírito imundo como um adivinho ou um demônio. Oh, como você pode escapar do julgamento? O sangue dos mártires clama contra isso. Se Deus não julgar esta nação por seu pecado moderno, Ele terá que levantar Sodoma e Gomorra e desculpar-se a elas por destruí-las. É isso mesmo. Estamos rumando ao julgamento. E estas grandes maravilhas que você vê nosso bendito Salvador fazer são sinais de advertência que o julgamento está próximo. E tem varrido esta nação de lado a lado, de leste a oeste, de norte a sul. E desprezam isso, riem-se disso, criticam isso, o narram em seus jornais como tolice. Pense nisso, Babilônia moderna. Agora, enquanto bebiam, inclinando suas taças ao beber, de repente, quando este grande playboy de cinema, pelo nome de Belsazar, estava quase pronto para tomar um gole da sua taça, os seus olhos pareceram arregalar-se quando ele se voltou e olhou em direção ao castelo, pois ele viu vindo do céu a mão de um homem, e ela começou a escrever para cima e para baixo na parede. Eu quero que você note, ela escreveu no reboque. Agora, talvez os castiçais estavam distante das decorações cintilantes deles, onde estavam tendo o moderno rock and roll deles, e as luzes tremulavam contra a parede. Deus não faz as coisas pelos cantos. É bem embaixo das luzes onde Deus fala e move, de modo que a sua escritura sobrenatural estava no reboque da parede, à vista de todos eles. E o rei deve tê-la visto primeiro.
este moderno anedotista, bom comediante de rádio, ator de televisão, quando inclinou o copo para beber ou a taça, o que ele tinha em suas mãos, os seus olhos se arregalaram e sentiu-se todo assustado. Imaginaria que sim, a Bíblia disse que os seus ossos se soltaram fora de junta. Ele seguramente estava todo assustado, com certeza. Quando Deus começa a mostrar os seus sinais, é hora de ficar assustado. Aleluia, verdade. Isso mesmo. Glória a Deus. E quando ele notou a sua música de rock and roll, o deixou assustado. E então, quando ele notou esta escritura na parede, posso imaginar as mocinhas com seus lábios pintados quase como não sei o que, e o seu cabelo cheio de decorações cintilantes, jogando-o de um lado para outro, e com estes soldados bêbados, queria saber qual é o problema com o moço hoje à noite, enquanto ela soluçava. E algum rapaz a agarrou e disse: muito bem, vamos dançar esta próxima juntos. E a música parou. Oh, esta grande nação pecadora, qualquer hora os seus rock and rolls vão parar. Verdade. Se vocês não ouvirem a voz de um pregador, vocês darão ouvidos à mão de Deus em julgamento algum dia. Amém. Mas o rock and roll cessará, do mesmo modo que os conjuntos cessaram e tocaram mais perto, meu Deus, de ti no Titânico. Verdade. Algum dia você vai mudar esse som. E a música parou. Eles notaram o seu anedotista, o seu astro na transmissão do programa de televisão, e ele estava em pé, os seus joelhos batiam um contra o outro. Quando ele olhou e viu esta grande coisa acontecendo, porque ele disse: todas as paredes em volta são fechadas. Eu tenho os meus guardas em pé no portão, o homem de minha escolha. Mas você está vendo, Deus não tem que entrar no portão da maneira que você pensa. Glória a Deus. Ele desce da glória. Amém, amém. E a sua mão estava escrevendo na parede. E rapidamente, estando em um lugar muito moderno, a Bíblia disse que ele chamou todos os seus adivinhos, astrônomos, todos os bispos, os doutores e os papas e os cardeais e assim por diante. E disse: agora lhes digo, senhores, lhes dei o privilégio de pregar e fazer o que quisessem. Agora interpretem para mim aquilo na parede. Mas exatamente como foi então, assim é agora. Eles não estavam acostumados com o sobrenatural. Verdade. Não sabiam nada sobre isso. Não sabiam como interpretar línguas desconhecidas. Eles não sabiam nada a respeito de uma língua celestial. E foram emudecidos. Não sabiam nada sobre isso. E enquanto todos eles estavam em pé aí, lembre-se, esta é a introdução do reino gentio. E como entrou debaixo do sobrenatural, sairá debaixo do sobrenatural. Amém. Mas estes bispos e cardeais e grandes doutores não puderam interpretar o sobrenatural. Eles não sabiam nada sobre isso. Eles examinaram todos os seus livros de arte e não puderam achar nada que se comparasse com isso. Você está vendo? Coisas espirituais são espiritualmente entendidas. Amém. Glória a Deus. E então estavam todos transtornados e não sabiam o que fazer. E finalmente, uma pequena rainha, lembre-se, ela não estava na festa de rock and roll.
E a única maneira que ela soube que algo estava acontecendo, palavra veio a ela de que o rei estava todo assustado e a festa havia parado. Ela teria dado uma dos bons crentes, e de uma maneira ou de outra, ela tinha sido uma que não havia esquecido. Ela correu para a festa e quando ela viu o moderno anedotista todo assustado e todo o seu conjunto, ela disse: ó rei, vive para sempre. Mas ele não sabia que estava morto naquele mesmo momento. Disse: vive para sempre. Sei que estás todo incomodado a respeito dessa escritura na parede, e vejo o Papa e os bispos e os cardeais e os doutores em divindade, e nenhum deles pode ler isso. Mas, ó rei, deixa-me dizer-te algo. Há um homem em teu reino que sabe a respeito do sobrenatural. Glória a Deus. Oh, que coisa! Quando vemos a escritura na parede hoje, há um homem que sabe a respeito disso. Pode ser que você tenha passado pelo consultório de cada doutor na cidade e eles lhe disseram: você tem que morrer. Mas há um homem. Amém. Pode ser que você tenha andado em pecado ao ponto da sua alma estar negra com as paredes enegrecidas do inferno, e você está pronto para cometer suicídio sem esperança. Mas há um homem. Aleluia. E o seu nome é Jesus. Amém. Graças. Ele conhece o sobrenatural. Glória. E ele está em nosso reino. Aleluia. Graças a Deus. Pois somos os filhos do seu reino. Aleluia. Glória a Há Deus. um homem que ele conhece o sobrenatural. Glória a Deus. Amém. Pois faz anos que se encontrou o Espírito de Deus nele. E ele tinha um espírito excelente. Ele podia interpretar sonhos, tinha visões, e cada um deles estava exatamente certo. Por isso, não estejas perturbado. Dá-me apenas alguns minutos, eu trarei aqui. Haverá um dia que você pedirá o auxílio dele. Pode ser que você não tenha lugar para ele em sua casa. Você está ocupado demais, assistindo televisão, jogando baralho, bebendo cerveja, frequentando festas de rock and roll. Mas há uma hora que você vai pedir o auxílio dele. Isso mesmo. É assim, Daniel foi trazido. E quando foi trazido um pregador de retidão, um homem de Deus, não poderia imaginar um homem de Deus vivendo em tal lugar como esse, a menos que tivesse clamado contra esse lugar. Mas você está vendo, o rei não havia prestado atenção nisso. Por essa razão é que ele estava na condição em que se encontrava. E trouxeram a Daniel e ele disse: por que não podem os teus papas e doutores interpretarem para ti? Eles não tinham nada com que interpretar. De modo que, o que aconteceu? Daniel disse: ó Belsassar, sabias de todas estas coisas? Elas não te estão escondidas. E eu digo aos Estados Unidos, eu queria fazê-lo neste minuto ouvir a minha voz. Você não é ignorante a todas estas coisas? Sim, como as nações antes pecaram e fizeram o que nós temos feito, nós somos pesados na balança e achados em falta. O que aconteceu com a França, o que aconteceu com a Alemanha, o que aconteceu com as outras nações que foram com vinho, mulheres e muito divertimento. Sempre acontece dessa maneira.
e não estamos isentos do julgamento. Deus é justo. E ele disse: o teu pai, como Deus o fez uma grande nação, mas ele se esqueceu disso. E ele fez as mesmas coisas que tu estás fazendo. E Deus o transformou em uma besta selvagem. Disse: tu estás ciente destas coisas, e então tu tomas os teus vasos santos e caçoas deles. Note, ele disse: a escritura foi colocada na parede, e desta vez o teu reino está contado. Em outras palavras, olha aqui, companheiro, os teus dias estão contados. Teu reino é tomado de ti e dado a outra nação, uma nação brutal, irreligiosa, uma que é ruim como eles são. Deus faz pecado combater pecado. Eu me pergunto hoje, bem naquele mesmo momento, peço licença de dizer primeiro que, quando ele estava em pé lá, observando aquela escritura na parede, pouco sabia ele que, bem embaixo daqueles portões, naquele mesmo momento, os guardas haviam sido mortos. E os soldados estavam nas ruas, assassinando os guardas do palácio. Eles estavam nos degraus, e aquelas mulheres em pé lá, longe de seus bebês, longe de seus maridos das suas esposas, todos embebedados, ouvindo algum tipo de dança moderna e comportando-se levianamente. E os soldados estavam nos degraus. Em alguns minutos o rei seria cortado. Toda aquela porção de homens bêbados seria morta por uma nação ateia, nação possuída pelo diabo. E as mulheres teriam suas roupas arrancadas de seus corpos, moças e todas, e violentadas na rua. E depois apanhadas pelos calcanhares, e rebentariam suas cabeças pelas paredes. Cortariam elas depois que haviam vivido com elas em concupiscência. Irados, soldados bêbados, estava à porta, pois foram pesados na balança e achados em falta. E me pergunto hoje, em todo o nosso moderno comportamento leviano, todo o rir e caçoar dos cultos de cura, rir e caçoar da igreja de Deus vivo, e indo como a Bíblia disse que fariam, obstinados, orgulhosos, tendo forma de piedade, mas negando a eficácia dela. Será que neste dia, quando pensamos que estamos tão seguros, e de repente descobrimos que a Rússia está 5 anos em nossa frente, em ciência? Temos estado em festas demais, temos andado demais em pecado. A igreja está tão adormecida, não mais se interessa por reuniões de oração. Eles estão despreocupados. Eles também colocam uma voz contra o real, verdadeiro Espírito do Deus vivente. Eles não querem tê-los. São tão denominação, vestidos tão elegantes. Não tem tempo para reuniões de oração. Estão nas televisões e filmes e perambulando aqui e acolá, e em festas ébrias e coisas assim. É verdade. Isso pode parecer coisa ultrapassada, mas é o que a nação precisa hoje. Há feminismo demais com o Evangelho, com luvas de borracha. É verdade. Tem que ser lidado com mãos descobertas Aleluia. pelo Espírito Santo. Glória a Deus. Verdadeiramente. Billy Graham disse mais ou menos 1 ou 2 semanas atrás, em uma das suas mensagens, disse: esta nação pode tornar-se um satélite para a Rússia a qualquer hora que a Rússia desejar. Onde estamos?
Você compra os discos de Elvis Presley e fica em casa em troca da igreja para ouvir Nós Amamos Suzy um dia destes. Você é pesado na balança e achado em falta. O que tem acontecido? Há uma escritura na parede. Amém. Graças a Deus, né? Muito bem. Deus abençoe a todos. Que mensagem tremenda e maravilhosa. Como estamos diante de Deus? Vamos examinar as nossas vidas. Que Deus abençoe cada irmão, cada irmã. E tem aqui alguns nomes, né, na conexão também conosco. Tatiana Norberto, Neudir Inácio, Marilene Rocha, Paula Martins, Isabel Gonçalves,
Sandra Sueli, Sebastião Batista, Maria Isabel, Mateus Jesus da Família e Domingos Rico. Deus abençoe a todos vocês. Se você está enfermo, doente, necessitado, eu quero oferecer uma oração por todos vocês. Creia somente e ore conosco. Senhor Deus, Pai Celestial, abençoe meus irmãos, as minhas irmãs. Pai, cada ouvinte nesta hora, Senhor, se tem alguém doente, enfermo, aflito, necessitado, depois de ouvir esta palavra tão poderosa, eu creio que nós criamos força para refutar, para ir contra esses espíritos de enfermidades, e ordenamos que saia desses corpos, que eles sejam curados, restaurados, libertados, pelo poder da sua palavra, no nome de Jesus Cristo, te pedimos e agradecemos, hoje e sempre, para a glória de Deus. Muito bem, irmãos, estamos chegando mais no final desta programação, e amanhã, quinta-feira, estaremos no tabernáculo aqui em Alfredo Machado, e creio que também vão ser transmitidos ao vivo, tá bom? Deus abençoe a todos vocês, e muito obrigado. Quem tem esse imenso prazer de nos cumprimentar é esse ministro, irmão em Cristo, Roberto Santos. Deus abençoe a todos, muito obrigado, em nome do Senhor Jesus Cristo, e vamos encerrando com mais uma faixa musical. Deus abençoe e uma boa noite com Jesus a todos. Amém. Deus abençoe também o nosso amado, precioso irmão Carlinhos Tavares, que também está nos assistindo. Deus abençoe.